Dramas da Obsessão, terceira parte, conclusão, capítulo 2. De posse de tão preciosas informações, estabeleci o único programa lícito perante as leis da fraternidade. Tentar a reeducação dos litigantes à base da cristianização das suas individualidades espirituais. Muito embora estivesse certo de que o aprendizado que se seguiria apresentar-se-ia longo e espinhoso, através de uma ou mais reencarnações. Seria tarefa árdua para nós outros que os deveríamos aconselhar e instruir, auxiliando-os no reajustamento indispensável. Mas seria necessário, imprescindível que assim fosse, e tanto eu como meus dedicados companheiros de trabalho estávamos dispostos a tentar o certame, uma vez que outro não seria o nosso dever de cooperadores do grande mestre Nazareno. Aliás, cumpre ao obreiro tão somente a realização dos serviços confiados à sua competência, sem discutir se serão os mesmos penosos, difíceis ou de fácil execução. Na noite seguinte, a nossa entrevista com a entidade espiritual orientadora das duas falanges em apreço, realizou-se a reunião dos médiuns de minha confiança, por mim solicitada, e eu e mais alguns obreiros ligados à agremiação terrena, patrocinadora do feito, levamos ao fenômeno da incorporação o antigo rabino e seus filhos. Em verdade, ser-nos-ia dispensável aquela reunião. Resolveríamos, sim, o lamentável drama espiritual, dispensando o concurso humano. No entanto, 3 fatores existiam poderosos que nos animavam ao feito: ensinamento e aprendizado para os próprios homens, que urgentemente necessitam conhecer os grandes dramas da humanidade distendidos para o além-túmulo, ensejo de progresso para os médiuns e cooperadores terrestres nos setores da fraternidade, que assim habilitariam a prática de inestimável feição da beneficência e mais facilidade para a conversação dos endurecidos espíritos diante do fenômeno mediúnico espírita, cujo aspecto impressionante é de grande importância para um desencarnado. Os debates com o presidente da mesa eram vivos, eloquentes e acres por parte de Timóteo e de Joel, e menos resolutos por parte dos jovens Saulo e Rubem, que se diriam apenas o eco das ações do pai e do irmão, como que obsediados os seus espíritos pela ação constante de 2 vontades mais poderosas. Ponderados, profundos e não menos vivos e eloquentes por parte do presidente, que trazia a seu favor, a par de outros fatores, 4 séculos de progressos gerais e ainda a lógica irrefreável e vigorosa fornecida pela doutrina espírita. E seria bom vê-los e ouvi-los. Confesso que sorri de sincero júbilo, contemplando os meus disciplinados pupilos empenhados em tão formosa peleja transcendental em benefício do próximo. E o coração se me dilatando em fervoroso desejo de vitória do amor, acionei intuições ao presidente dos trabalhos, auxiliando-o quanto possível no generoso empreendimento. Ele e Timóteo dir-se-iam, então, o quadro vivo de 2 épocas que se empenhavam em lutas. Para resistir ao tempo, uma que era sombria e cheia de amarguras, recordando um pretérito de opressões para implantar as luzes do conhecimento e da esperança, convidando a criatura à liberdade por intermédio da verdade. A outra, que trazia o futuro por fanal sob as alegrias do Consolador. Ambos cultos conhecedores do terreno filosófico que representavam. Seus discursos lembrariam a oratória das academias gregas, onde os mais belos temas filosóficos eram levantados
para debates que honrariam oradores e ouvintes. E 2 horas de argumentações se escoaram, durante as quais a inusitada tragédia de Lisboa foi citada e revivida pelo verbo queixoso e magoado dos antigos judeus, com toda a patética amargura da sua realização, esgotando os médiuns que se viram obrigados a elevar do ouvido uma época já desaparecida nas dobras do tempo e os seus problemas, sob injunções irresistíveis de um formoso, mas penoso fenômeno, tornado torturante pelo choque dos fluidos contundentes que seu ódio e suas dores emitiam. Todavia, subitamente surgiu Esther em plena reunião, tornando-se visível aos comunicantes e videntes. Esther, a Virgem sacrificada, que depois de 4 séculos de ausência retorna aos seus mais formosa sob a estruturação espiritual do que jamais o fora na terrena. Coroada de rosas agora, recordando as flores preferidas na mansão judaica, um jacto de luz azul a irradiar ondulações sublimes ao redor de toda a sua configuração espiritual, evocando a imagem das virgens que sucumbiram, não mais nos circos de Roma, para o suplício à frente dos leões, mas em novas arenas, onde as feras seriam antes hienas humanas envoltas em sotainas e capuzes negros clericais, os homens do chamado Santo Ofício, de abominável memória. Tomadas de um deslumbramento que tocava as raias do pavor, as 4 individualidades endurecidas se detiveram nos enunciados de revolta. Quedaram-se respeitosas, concentradas na felicidade inapreciável de revê-la e de ouvi-la, pois dizia-lhes, murmurando docemente, como em uma cavatina angelical: sim, meus amados de outrora, meus amados de hoje e de sempre, eis-me novamente convosco, para nunca mais nos separarmos. Todavia, para que tão grandiosa aventura se concretize, necessário será que eu vos recorde um sagrado dispositivo da lei da nossa raça, a lei suprema fornecida por Javé, o Deus de Israel. Nota explicativa 30. Javé, Jeová, Espírito superior protetor da raça hebraica, que concedeu ao médium psicógrafo Moisés, em nome de Deus, o Decálogo, ou os 10 mandamentos da lei de Deus, fenômeno idêntico aos que processam hoje entre os médiuns espíritas. Outro espírito da mesma categoria espiritual de Javé revelava-se também protetor dos hebreus, Elohim, citado com o primeiro várias vezes no Velho Testamento. Os antigos povos de Israel atribuíam tais manifestações ao próprio Deus. O Deus de Israel, o maior profeta dos hebreus, nas sagradas escarpas do Sinai, estatui como principal dever dos filhos de Abraão este mandamento que encerra todos os demais que os homens e os espíritos deverão observar para serem agradáveis ao Criador. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. E não o ódio secular que vindes alimentando em vossas almas para a desgraça vossa e impossibilidade de nossa própria felicidade. Se os vossos inimigos do passado faliram no cumprimento desse dever, deixando de observar o dispositivo supremo do Código Divino, e assim, ofendendo-vos profundamente, também infringiste o mesmo sagrado dispositivo, odiando e revidando ofensas. 4 séculos são passados, meus amados, desde a noite terrível de nossa prisão em Lisboa. D. João III, outrora cruel e desumano, encontra-se agora em franco ressurgir para a redenção do seu espírito,
por meio de operosidades generosas e heróicas a respeito de povos e falanges sociais. Pois à frente da lei suprema, aquele que muito errou, muito deve construir de aproveitável e excelente para expungir com o inverso do que praticou outrora as sombras que lhe aviltam a consciência. E ele o tem feito através das reencarnações, pelas vias da abnegação e do sacrifício, inspirado em um arrependimento construtivo. Depois de horas desesperadoras dos mais negros remorsos, em que também conheceu o amargor das lágrimas derramadas por aqueles a quem perseguiu por meio das leis que criou, sofreu ele próprio com agravantes terríveis o rigor das mesmas leis em encarnação obscura e humilde, que posteriormente tomou em Portugal mesmo, nascendo em círculo familiar da própria raça que ele tanto perseguiu, para provar o desacerto das leis e instituições por ele próprio criadas. E durante todo esse tempo, quando o tirano arrependido do mal praticado tratava de se erguer para novos ciclos de progresso, vós que éreis honestos e bons, mas não possuís boa vontade para perdoar e esquecer as ofensas recebidas, permanecestes estacionário no ódio, cristalizados na prática das vinganças, e tanto odiaste e tanto feristes, revidando ofensas, que auxiliastes o progresso e a emenda dos vossos próprios inimigos de outrora, os quais hoje já se encontram em melhores condições morais perante a lei suprema do que vós outros. Pois o certo é que eles não mais odeiam a quem quer que seja e que um grande e sincero arrependimento do passado mal os predispõe a futuro honroso e reparador. É tempo, pois, de perdoar para serenar o coração e tratar de progredir. É tempo de amar a Deus nas pessoas dos vossos irmãos de humanidade, e não apenas aos compatriotas e correligionários da mesma fé religiosa. Vinde comigo, e eu vos exporei em serões tão doces como aqueles de outrora, sob a amenidade das oliveiras do nosso solar querido. Não mais as leis rigorosas de Israel, que nos eram relembradas pelos velhos códigos hebreus, mas as suaves leis do amor e da fraternidade estatuídas por aquele grande Rabone que me agasalhou e enalteceu em vossa ausência. Impressionados e temerosos, nada responderam, mas seguiram com ela. Exaustos, os médiuns não mais resistiriam. Despertei-os. Refeitas foram as suas energias por nós, mas a reunião no mesmo centro prolongou-se ainda, conquanto subordinada agora aos planos exclusivamente invisíveis.